Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na live Jesus em Casa, para levar até você uma mensagem de fé e orar por todos que precisam da ajuda de Deus. Orar, buscar, para que Deus ele possa fazer um milagre, porque só Deus pode fazer milagres, só Ele tem o poder de fazer milagres. A Bíblia diz que Deus levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para que se assente junto aos príncipes. Então Ele é Deus, o Deus da Bíblia, não um Deus que foi feito pela mão do homem, um Deus que pode ser carregado nas costas, num crucifixo, não um Deus que precisa de uma vela para ele ser iluminado, porque Ele é a própria luz. Deus não precisa ser carregado por ninguém, pelo contrário, Ele tem nos carregado por muito tempo. Deus tem carregado a humanidade nas suas mãos. A Bíblia fala que Deus, na palma das suas mãos, Ele consegue colocar na palma das mãos o oceano do mundo inteiro. Como que pode um Deus tão grande ser carregado por alguém? Como um Deus tão grande pode precisar de luz? Porque Ele diz: eu sou a luz. Ele fez a luz. Então Ele é Deus, o Deus vivo e poderoso, o Deus da Bíblia, aquele que salva, aquele que liberta, que cura, aquele que perdoa. Deus é Deus. E diz a Bíblia que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aqueles que confiam em Deus não serão abalados e não se deixam abalar por nada. Não se deixam abalar por nada. Nada abala a pessoa que confia no Senhor. Ela pode estar enfrentando o maior deserto da vida, ela pode estar enfrentando o maior gigante, mas ela nada vai temer, porque ela sabe em quem ela tem crido, o Deus que ela tem servido. Amém? E é esse Deus que nós viemos aqui pregar para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa live, o Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas, mas Deus pode tudo que você imaginar, Deus pode, porque Ele que fez tudo. Olha que bacana, Deus fez tudo é de Deus. Então não há nada impossível para Deus. Amém? Por isso, se você entregar a sua vida a Jesus hoje, ao Senhor Jesus de fato, de verdade, não a Maria, não a José, não a um Deus feito de madeira, de gesso, de ouro, de metal, não. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não é matéria. Deus é Espírito. E aqueles que adorarem a esse Deus que é Espírito, que é dono de tudo, serão abençoados. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, por favor, e abra, por favor, aí no livro de Tiago, o Evangelho de Tiago, epístola, aliás, é a epístola de Tiago. E o Tiago, ele falando com a igreja, né? Falando com a igreja. E eu queria que você abrisse, por favor, aí em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1.
capítulo 4. Daqui a pouco a gente vai orar. Eu vou orar por todos, todos. E se possível, desde já você já puder compartilhar esse vídeo e que as pessoas possam assistir também. Agora, se você puder compartilhar aí, as pessoas vão assistir e serão abençoadas. Tá bom? Tiago capítulo 4, versículo 11. Nós vamos falar a respeito da maledicência. Deus condena a maledicência. O que é maledicência? É quando nós falamos mal das pessoas. Você sabia que Deus, Ele é o juiz? Você sabia que Deus é o justo juiz? Você sabia que quando alguém fala mal de você, sem você estar presente, não na sua frente, mas por trás, você sabia que existe um Deus que é justo e que Ele julga a causa daquela pessoa? Porque aquela pessoa, se estivesse ali presente, ela iria se justificar, não é verdade? Mas quando nós falamos mal de alguém sem a pessoa estar presente, por trás, como diz, né? Quando a gente fala mal das pessoas por trás, aquele de quem a pessoa está falando é de Deus, e Deus vai julgar a causa daquela pessoa. Então é muito perigoso a gente falar mal das pessoas. É muito perigoso você falar mal de alguém. Talvez você diz assim: poxa, mas o fulano é cheio de defeitos, ele merece isso, ele merece aquilo outro. Deixa que Deus faz o que Ele tem que fazer, porque Ele conhece a todos. Você não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Você não sabe o que se passa no coração da pessoa que está aí do teu lado agora, talvez, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu neto. Você não sabe o que se passa dentro dessa pessoa. Talvez você vê o exterior dela, como o profeta Samuel, ele foi até a casa de Davi para consagrá-lo como rei de Israel. Então Deus disse para Samuel: olha, Samuel, não julgue conforme a sua aparência. Você vai lá na casa de Jessé e você vai consagrar um dos filhos de Jessé como o rei de Israel, mas não olhe para a aparência dele, porque Deus não julga conforme a aparência. Deus julga conforme o coração da pessoa. Então é muito perigoso você julgar alguém, falar mal de alguém. É muito perigoso. Vamos ler então o que diz aqui em Tiago? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 11. Amém? Vê aí. Tiago capítulo 4, versículo 11. Já acharam? Se você já achou, diz aí que você achou, por favor, tá bom? Olha o que diz aqui, gente, que bacana. Deus é direto, o Espírito Santo é direto, ele não fica dando rodeios. Ele diz assim: irmãos, Tiago falando para a igreja: irmãos, não faleis mal um dos outros. Além disso ser feio, isso faz mal para aquele que está falando mal. Talvez a pessoa tenha até razão de estar falando, mas não fale. Deixa que Deus age. Porque se você falar mal daquela pessoa, julgar aquela pessoa, Deus, que é o justo juiz, vai fazer justiça por ela, porque ela não está presente. Ela não está ali para se defender. Compreende isso, sim ou não? Porque se ela tivesse ali presente, ela iria se defender. Então ele disse: irmãos, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, do parente, do vizinho, do patrão, ou sei lá de quem quer que seja, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. A lei
é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ora, se a pessoa julga a lei, ela não é observadora da lei, quer dizer, ela não conhece a palavra de Deus. Porque a pessoa que conhece a palavra de Deus, ela jamais vai julgar alguém. Ela jamais vai falar mal de alguém. Porque quem fala mal de alguém por detrás, não conhece a lei, não conhece a palavra de Deus. E por isso ele diz que aquele que está julgando a lei, que não conhece a Bíblia, quer dizer, ele não conhece a palavra, mas ele é o juiz, ele está se colocando no lugar de Deus. Quando eu me coloco no lugar de Deus, eu estou perdido. Daqui a pouco eu vou falar do pastor, que é o Senhor Jesus, que ele mesmo não julgou uma pessoa. O próprio Senhor Jesus, que é o pastor, nós somos consagrados a pastor daqui da terra, mas o pastor verdadeiro é Jesus. Por isso Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, não é só coisa material, dinheiro, não, é tudo, sabedoria, saúde, tudo, nada falta para aquela pessoa que tem Jesus como seu pastor. Então, quando a pessoa ela fala mal de alguém, ela julga o irmão, ela está falando mal da própria palavra de Deus, está se colocando no lugar de Deus como juiz. Aí ele diz no versículo 12 assim: só existe um que é legislador e juiz. Só existe um que é legislador e juiz. Aquele que pode, olha só que bacana, aquele que pode salvar ou fazer perecer. Então só Deus pode salvar a pessoa do julgamento ou condenar a pessoa. Quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. Você compreende isso, sim ou não, gente? E ele diz mais assim, olha: aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, aí ele diz assim: tu, porém, quem és? Quem é você que está falando mal daquela pessoa ou julgando aquela pessoa? Quem é você? Você é santo? Você não tem defeitos? Você é Deus? Sim ou não? Aí ele diz: tu, porém, quem és que julga ao teu próximo? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Eu, como pastor, eu não posso julgar as ovelhas. O que eu devo fazer é ensiná-las ao caminho certo. Ensinar as ovelhas a palavra de Deus. Mas eu não posso julgar a pessoa, eu não posso falar mal da pessoa, porque aí eu vou estar me colocando no lugar de quem? No lugar de Deus. Eu posso ter anos e anos de evangelho, eu posso ter anos e anos como pastor, mas se eu um dia querer tomar o lugar de Deus, eu estou perdido. Porque só Deus tem o poder de julgar ou de absolver uma pessoa. Por isso que lá no céu, muitos que pensam
diz aqui, isto diziam eles estavam tentando Jesus, para terem do que acusá-lo. Eles queriam acusar Jesus, eles queriam matar Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus de ter sido crucificado, eles já queriam fazer aquilo há muito tempo, mas ainda não tinha chegado a hora. Mas Jesus, inclinando-se, ele escrevia com o dedo na terra. E aí o pessoal insistiu na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que aí dentre vós, aquele que aqui dentre todo mundo que está aqui, estiver sem nenhum pecado, umzinho, aquele que não tiver pecado aqui no meio de todo mundo, seja o primeiro que taque a pedra nessa mulher. Dá uma pedrejada nela. Se você não tiver pecado, taca a pedra nela, pode matar. Mas ouvindo eles esta resposta, eles queriam ouvir outra resposta. E acusados pela sua própria consciência, cada um foi acusado pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque os mais velhos, eles costumam dizer, porque são velhos, têm mais experiências que os mais novos. E tendo mais experiência do que os mais novos, eles têm o direito de julgar mais as pessoas, porque eles sabem mais do que os mais novos. Não é assim? Então primeiro os mais velhos foi saindo acusado. Caramba, eu fiz isso, aquilo ontem, hoje também fiz aquilo. Eu vou tacar pedra na mulher? Como é que eu vou matar essa mulher se eu fiz isso, se eu fiz aquilo? A própria consciência deles os acusaram. E foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Ficou só até os discípulos que estavam ali, porque os discípulos também estavam com Jesus. Aonde Jesus ia, os 12 iam atrás. Todos eles foram acusados pela sua própria consciência. Não ficou um para tacar pedra na mulher. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além dele e da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusaram, te pegaram lá no flagrante, que vieram aqui para te humilhar, para te matar? Cadê eles? Cadê esse povo? Cadê esse pessoal? Ninguém te condenou? Cadê eles? Ninguém te condenou? Eles não eram os santos, os juízes? Não eram o escriba, não eram os fariseus? Eles não falaram que na lei de Moisés está escrito que aquele que for pego em adultério tem que morrer apedrejado? Cadê eles? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor, não tem ninguém aqui. Foram todos embora. E lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. O Filho de Deus falou isso para a mulher que foi pega em flagrante adultério, que na lei de Moisés era para ela morrer apedrejada. Mas Jesus disse: nem eu te condeno. Agora ele disse assim: vai e não faça isso de novo. Vai e não peques mais, porque se te pegarem de novo fazendo isso, eu não vou estar mais ali para te ajudar. Eles vão te matar. Você compreende, pessoal? Sim ou não? Então é muito fácil a gente julgar as pessoas. É muito fácil a gente falar mal das pessoas. O que Jesus nos ensina é quando você vê alguém errando, alguém se desviando do caminho de Deus, é você ensinar aquela pessoa em amor, na palavra de Deus, mostrando para ela
que o caminho que ela está andando não é o caminho que está agradando a Deus. Isso não é julgar. Foi o que Jesus acabou de fazer. Ele não julgou a mulher, mas ele ensinou a mulher. Há uma grande diferença em julgar, falar mal, entre julgar e ensinar. Uma diferença muito grande. Amém, gente? Se você quer que os teus filhos, que os teus netos, que o teu marido, a tua esposa, quem quer que seja, ele ande nos caminhos do Senhor, você deve ensiná-lo, não julgá-lo. Porque quando você julga alguém, você está afastando aquela pessoa. Talvez até de Deus, porque ninguém gosta de ser julgado. Ninguém. Ninguém gosta de ser julgado. Por que os mais velhos saíram primeiro? Qual é a pessoa velha que gosta de ser ensinada? Qual é a pessoa velha que gosta de ser julgada? Imagina uma pessoa velha, idosa, ser chamada a atenção por um mais novo. A pessoa vai dizer assim: quem é você para me ensinar? Eu sou mais velho, me respeite. Não é assim? Por isso os mais velhos foram acusados os primeiros a sair foram os mais velhos, acusados pela sua própria consciência. Então, ao invés de julgar, ao invés de tacar pedra, ao invés de falar mal, ensina. Ore por essa pessoa. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra àquela pessoa que o caminho que ela está andando é errado, não está agradando a Deus. Isso é o trabalho de Jesus. Qual é o trabalho do diabo? Julgar as pessoas. O trabalho do diabo é julgar, é falar mal. E parece que ele fica no ouvido da pessoa aqui falando: fala isso mesmo, aquilo outro. E a pessoa acaba dando ouvido à voz do diabo e deixando de dar ouvido à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que é a voz que nos ensina o caminho da salvação. Amém, gente? Você entendeu? Sim ou não? Mas quem sou eu também para te ensinar? Mas quem ensina não sou eu da minha própria. Eu não estou falando nada da minha própria consciência. Estou falando o que está escrito na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que liberta. A verdade vos libertará. A verdade nos libertará. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, Senhor, te agradeço, te louvo por esta mensagem. Espírito Santo, que a cada dia que se passe, o Senhor nos ensine, nos mostre o caminho certo, o caminho da salvação. Vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, meu Deus, dos caminhos tortuosos. Por favor, meu Pai, nos ensina a fazer a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra, porque aos Teus olhos nós somos como uma criança que está aprendendo a cada dia mais, aprendendo, Senhor, levando pancadas da vida, caindo, se levantando, mas nunca desistindo, meu Deus, nunca. Não nos deixe desistir, não nos deixe cair em tentação. Guarda a nossa alma, encha o nosso coração da Tua presença, do Teu Espírito. Sim, até que o Teu Espírito venha transbordar de dentro de nós, para que as pessoas, quando chegarem perto de nós, elas Te vejam, elas sintam a Tua presença, meu Pai. Faça isso, Senhor. E eu Te peço, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a nossa família nas Tuas mãos,
todos os nossos familiares, os entes queridos, aqueles que têm nos julgado. Meu Deus, tem misericórdia desse povo, ajuda eles, meu Pai. Ajuda essas pessoas, por favor, Senhor. Liberta essas pessoas, em nome de Jesus. Que haja salvação na vida deles, que cada um deles recebam a salvação no teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. Se há algum nossos familiares doentes, que sejam curados, sim, cura, meu Pai. Levanta desse leito de dor aquela criatura que está lá, meu Pai, cura os doentes. O Senhor sempre fez isso, e o Senhor não morreu, o Senhor está vivo. Então faça, meu Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Levanta os caídos, sustenta aqueles que estão fracos, aviva, Senhor, a nossa fé. Assim como o teu servo pediu a Elias porção dobrada do Espírito dele, eu peço a Ti, nos dê, Senhor Jesus, a porção dobrada do Espírito Santo, para que a gente possa caminhar até o fim e ser fiel a Ti até o fim, meu Pai. É isso que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Então que Deus te abençoe. Que essa palavra fique plantada dentro do teu coração. Graças a Deus. Que esta palavra venha criar frutos dentro de você. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus nos guarde de todo mal. Graças a Deus. Quarta-feira estaremos de volta nessa mesma fé. E com certeza Deus fará maravilhas no meio de nós. Entrega toda a tua vida ao Senhor Jesus. Amém? Entrega toda a tua vida a Jesus e você verá o que Ele vai fazer. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Quarta-feira estaremos de volta aqui na mesma fé. Até lá.